Ontem, no jornal O Globo, na página 2, na coluna do jornalista Lauro Jardim, ele postou duas notas que vale a pena serem lidas. A primeira com o título Solução Final 1. Diz o jornalista Lauro Jardim, abre aspas. Jair Bolsonaro deu a sua receita para resolver a guerra da Rocinha num grande evento promovido na semana passada pelo BTG Pactual. Uma solução simples e idiota. Há um público de 1.000 executivos do mercado financeiro, continua Lauro Jardim. Bolsonaro disse que mandaria um helicóptero derramar milhares de folhetos sobre a favela, avisando que daria um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Findo esse tempo, se a bandidagem continuasse escondida, metralharia a Rocinha. Fecha aspas. Segunda nota de Lauro Jardim. Solução final 2. Diz o jornalista. Sinal dos tempos. Foi aplaudido pela plateia. Vocês entenderam? Espero que tenham entendido. O jornalista Lauro Jardim deu essas duas notas sobre um episódio ocorrido aqui em São Paulo, no hotel da Zona Sul, quando um banco, envolvido em negócios nebulosos até hoje não esclarecidos, fez um evento. Convidou algumas pessoas, entre outras esse velho deputado, está há 30 anos na política, né? Por isso velho no sentido do tempo na política, Jair Bolsonaro, que deu essa solução. Eu vou repetir, porque eu faço questão que vocês registrem, porque isso é de uma gravidade ímpar, viola a Constituição brasileira, impede inclusive que seja candidato alguém que viola a Constituição. Diz o seguinte, solução final, vocês entenderam o que significa solução final também, né? Vocês sabem quem dizia isso. Jair Bolsonaro deu a sua receita para resolver a guerra da Rocinha num grande evento promovido na semana passada pelo BTG Pactual. Uma solução simples e idiota, diz Lauro Jardim. Continua. A um público de 1.000 executivos do mercado financeiro, Bolsonaro disse que mandaria um helicóptero derramar milhares de folhetos sobre a favela, avisando que daria um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Findo esse tempo, se a bandidagem continuasse escondida, metralharia a Rocinha. Segunda nota de Lauro Jardim, chamada Solução Final 2. Sinal dos tempos, foi aplaudido pela plateia. Vocês entenderam o que significa isso? Solução final, quem fazia? É o gueto de Varsóvia, a Rocinha? É o gueto de Varsóvia? A que ponto nós chegamos? Quem advoga ideias como essa faz a cultura da violência. E o perigo da cultura da violência é estimular pessoas a agirem de forma violenta, fora do campo legal, rompendo com a Constituição e com a legislação brasileira. Isso não pode. Quem advoga ideias como essa não pode ser candidato a nada, não pode exercer mandato, pois viola a Constituição brasileira. E eu posso ler aqui diversos dispositivos que tratam sobre isso. Isso é grave. O terrível dessa situação é que há um problema, a segurança pública, é um problema grave, que precisa ser discutido com propostas, não com extermínio, não com solução final, como diz o jornalista Lauro Jardim no Globo de ontem. Isso é muito grave. A cultura da violência nada tem a ver com a cultura da democracia. E o terrível da cultura da violência é o estímulo, não para o conjunto dos que simpatizam muitas vezes com ideias eventuais desse senhor, porque muita gente está iludida, muita gente não encontra candidatos, muita gente está insatisfeita com o país que vive, com toda a razão. Com toda a razão, porque a situação é muito grave. Segurança pública é terrível, né? E outros problemas que o país tem. A questão que se coloca é que entre esses apoiadores existem alguns que assimilam o emissor do discurso, como diz na teoria da comunicação. Quem é o emissor? É o deputado Jair Bolsonaro, que emite esse discurso e que faz com que alguns, não são todos, mas uma pequena, uma ínfima minoria pequenininha, começam a articular o seu discurso privado da violência. Mas quem é o autor intelectual desse discurso? É o emissor. Quem é o emissor? É Jair Bolsonaro. Portanto, quando o jornalista Lauro Jardim posta essas duas notas, né, solução final 1, solução final 2, ele está se referindo a quê? Ao nazismo. Ao nazismo. Isso aqui pode ser Alfred Rosenberg, pode ser Rosenberg, pode ser Hitler, pode ser Goebbels. Isso aqui é inacreditável, é inaceitável num país como o nosso, um país que tem muitos problemas, mas que consegue entender o que é democracia. A democracia é a convivência de contrários. A cultura da violência é a cultura da guerra, é do extermínio do outro.
E isso não pode ocorrer, isso tem que ser denunciado. E nós precisamos ter coragem de fazer essa denúncia. As autoridades, quem defende isso, que a Rocinha tem que ser exterminada, como se todos os habitantes da Rocinha fossem bandidos. Isso é inacreditável, inaceitável. Aos brasileiros de bem, aos brasileiros que respeitam a lei, que respeitam a Constituição. Nós estamos em tempo, eu digo isso às autoridades. Não é possível que quem faz o discurso do ódio e da violência possa, inclusive, estar solto e pior, ser candidato à presidência da República.